O Data Favela lança hoje o estudo mais completo sobre as favelas do Brasil, população, desafios, né, o tamanho da economia nas favelas brasileiras. Esse estudo ainda não foi lançado, o Renato vai antecipar alguns números pra gente. Renato, qual é o tamanho da população brasileira que hoje vive nessas comunidades? Bom dia pra você. Bom dia. Bom dia, Megá, bom dia, meninas. Bom É um dia. prazer estar aqui em primeira mão lançando na coluna um estudo que eu vou falar daqui a pouquinho, aqui no WTC em São Paulo, no maior evento realizado de favelas. É uma iniciativa da CUFA e da Favela Holding, que inclusive é a parceira do Locomotiva nesse estudo. Nós estamos falando de muita gente, né? As favelas hoje estão chegando em quase 18 milhões de pessoas. 18 milhões de pessoas. Se fossem um estado do nosso país, já seria o terceiro maior estado do país. Eu lembro que a primeira aqui na Band News, as favelas estavam como o quinto maior estado do país. Hoje já é o terceiro, só perde para o Rio e para São Paulo. São mais de 13.500 favelas que hoje representam uma parcela considerável da população brasileira. Nossa, é muita coisa, Muita né? coisa. Todos esses números são enormes. Então, o aumento 13.500. chama atenção, né? É. Uhum. E aí, Renato, tamanho da economia, né? O quanto essas pessoas movimentam em termos de valores e o quanto há daqueles pequenos empreendedores também. Deu para ter uma ideia nesse estudo? Deu sim, Sheila. Pela primeira vez na história, o número de moradores de favela, o número do consumo da favela passa de 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais é mais do que o consumo da grande maioria dos estados brasileiros. Sabe o que é o interessante? É que Que pena. O Renato hoje tá Estável. num hotel, né? Ele tá no Maxud Plaza em São Paulo. WTC. WTC. Por que eu falei Maxud Plaza? Ele tá num hotel aqui na Zona Sul de São Paulo, então a conexão lá não tá essas coisas. Vou repetir esses números aqui. Existem quase 6 milhões de domicílios em favelas, né? E 18 milhões de pessoas vivendo em favelas. Aliás, a gente usa aqui favela e não comunidade, porque pelo entendimento de que o problema ali não está na palavra. O problema está no abandono do poder público, na ausência do Estado, na falta de saneamento básico, de condições mínimas, muitas vezes, para você sobreviver, e não no nome que a gente usa para definir o local. Tá de volta o Renato. Renato, só expliquei aqui por que a gente está usando o termo favela e não comunidade, mas você estava falando sobre o tamanho da economia dessas localidades. Exatamente, Megali. Nós temos hoje um consumo que pela primeira vez passou dos 200 bilhões de reais por ano, 202 bilhões de reais para ser mais exato, para ser mais preciso. Esse dinheiro não vem do nada, e esse dinheiro também não vem de modelo de distribuição de renda, muito menos de ações sociais, ele vem do trabalho. E o trabalho das favelas é, antes de tudo, o empreendedorismo. Né? Nós temos aí no Brasil 5,2 milhões de empreendedores de favelas. São brasileiros que, por conta da desigualdade, por conta da falta de acesso à escola de qualidade, acabam abrindo o seu negócio para conseguir ganhar mais do que 2 salários mínimos. Por exemplo, é um consumo gigantesco que movimenta muito a economia e que tem cada vez mais chamado a atenção dos empresários que deixam de ver a favela pela ótica da carência e passam a enxergar a favela pela lógica da potência. E esse tipo de mudança de mentalidade demora quanto para acontecer, Renato, caso haja essa boa vontade, esse desejo de empresários de explorarem, né, esse potencial todo? Olha, não é algo rápido, não. Esse potencial da favela já vem sendo dito há pelo menos 15 anos, que é o tempo de existência aí do Data Favela. O problema é que a favela é a concentração geográfica das desigualdades e dos estigmas do Brasil. Né? Quando você pergunta para as pessoas
qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você ouve o termo favela? A maioria das pessoas associa a violência, a corrupção, as drogas, a pobreza. E quando você pergunta para os próprios moradores da favela o que vem na sua cabeça, vem a palavra superação, família, comunidade, felicidade. São termos muito diferentes da forma que a favela se enxerga do que os moradores do asfalto, e na grande maioria deles empresários, enxergam essa própria favela. Sem mudar o estigma, sem acabar com o estigma que a população do asfalto tem das favelas, fica muito mais difícil conseguir mudar essa realidade. É isso, se fosse um estado, as favelas somadas no Brasil estariam atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Renato, o nosso ouvinte Rod pergunta qual o nome desse estudo e onde consigo encontrá-lo. Você está lançando hoje, né? Estamos lançando hoje, vai ficar disponível no site da Expo Favela, expofavela.com.br, e o nome desse estudo é Um País Chamado Favela 2023.